Olha, você sabe que, conversando com o Zé Roberto Mendonça de Barros, sobre essa realidade econômica, tem um negócio tão esquisito acontecendo, mas ele vai explicar pra gente isso amanhã. Então, as pessoas têm que ficar calmas. Pô, por que o real e o dólar estão tão distantes um do outro, mas isso está acontecendo com o real, não é com todas as moedas do mundo? Ou seja, não é assim, o dólar está subindo em todos os países do mundo. Não. O real está caindo em relação ao dólar, como nenhuma outra moeda está perdendo valor em relação ao dólar. O Zé Roberto Mendonça de Barros vai explicar amanhã para a gente por quê. Motivo não falta, infelizmente, mas a gente vai viver o que a gente já não via há um tempo, desde a CPI da Petrobras, uma comissão parlamentar de inquérito sobre um tema que realmente é candente, né? A gente conheceu várias CPIs sobre temas todos importantes, mas assuntos que não estavam no dia a dia das pessoas. Não dá para falar isso sobre a Covid. A Covid é o tema central de tudo. Você fala de economia, está falando de Covid. Fala de política, está falando de economia, de Covid. Está falando de temas sociais, Covid. Está falando de festa, Covid. Tudo é Covid. Então, é um tema central. Talvez até mais central do que a CPI da Petrobras. Porque realmente está no dia a dia das pessoas. E um dos debates que a gente faz hoje em dia é um debate relativamente estéril, que é o debate em torno do fique em casa. É para ficar em casa, não é para ficar em casa? Tal. Por que ele é estéril? Porque todo mundo sabe, até mesmo quem tem sobrenome Bolsonaro, que ficar em casa é uma forma muito eficiente de controlar o alastramento do vírus. Não é a mais eficiente. A mais eficiente é a vacina. Mas é uma forma muito eficiente. Se as pessoas ficarem onde elas estão, dentro de suas casas, elas não vão se encontrar, vão conviver apenas com aquele grupo social que é a unidade familiar e o vírus não vai conseguindo passar de casa em casa, não vai conseguindo passar da casa para um prédio, não vai conseguir passar de pessoa para pessoa dentro de um ônibus, dentro de um trem, dentro de uma padaria, numa festa, enfim. E por que eu digo que isso é estéril? Porque não leva a lugar nenhum discutir isso. Não leva a lugar nenhum. Até porque a maior parte das pessoas não pode ficar em casa. A esmagadora maioria das pessoas não pode ficar em casa. Porque ficar em casa significa não fazer dinheiro. Você tem no Brasil, não chega a 15%. As pessoas que ganham acima de R$8.000 por mês, da população brasileira. E olha, nem todas essas, nem entre esses 15%, você vai encontrar todos ali podendo ficar em casa. Não dá. Então, renda acima de 8 mil no Brasil. Menos de 15% da população brasileira, o que já é uma coisa impressionante. E mesmo dentro desse grupo, muita gente só consegue fazer os R$8.000 por mês saindo de casa. Uma parcela muito pequena consegue ter um salário sem sair de casa. Que daí tem inclusive gente com salário abaixo de R$8.000, evidente, que está fazendo home office. Mas por que ela é estéril? Porque ela não leva a nada. A gente sabe que o Brasil resolveu discutir esse fique em casa de uma forma que é um pouco esquisita, né? Porque os outros países discutiram o lockdown e a gente não fez lockdown, eu chamo de fake down, mas a gente adotou alguma maneira, alguma forma de restrição, fechando o comércio, fechando o restaurante, fechando o shopping center, fechando, enfim, escritórios. E essa restrição, ela ficou muito nisso. Fecha. Ou não fecha, segundo alguns, tal. Mas a gente deixou de fazer duas coisas que são essenciais e que tem tudo a ver com a CPI, porque tem tudo a ver com o Ministério da Saúde. Mas tudo a ver com o Ministério da Saúde. A primeira coisa é teste. O Brasil faz e fez poucos testes. Então, na medida em que você não faz testes de Covid, você não sabe se é o caso de fechar um bairro, se é o caso de fechar uma rua, se é o caso de fechar um prédio, se é o caso de fechar uma cidade.
Você não sabe. Você pode fazer uma campanha de conscientização em cima de um bairro onde o número de casos é maior, e a gente vê estudos aí mostrando que nas regiões mais afastadas do centro, em alguns grandes centros, o número de casos é maior, por razões óbvias. Mas enfim, nós estamos fazendo uma comunicação voltada para os grupos e voltadas para as regiões com o maior número de casos? Ou a gente está adotando uma política um pouco desinformada? Tudo indica que, operando com mais testes, a gente saberia realmente, primeiro, quantos casos o Brasil tem. A gente tem aí registrados mais de 13 milhões de casos, mas é evidente que há uma subnotificação. Tem muito mais casos. Mas a gente faz pouco teste. A gente faz uma fração dos testes por milhão de habitantes que os americanos fazem, 1/10 por milhão. E os americanos não são o primeiro do mundo em número de testes. Então, para começar, a gente faz pouco teste. Ou seja, a gente adota o remédio sem conhecer realmente a extensão da doença, o que é uma loucura. Mas tem uma segunda coisa que a gente também não faz, que é o sequenciamento de genoma. O que é isso, né? Você tem um personagem, que é o 01, não o 01 Bolsonaro, o 01 que foi o primeiro contaminado pela Covid, que chegou no Brasil. Ele vinha de uma estadia na Lombardia, na Itália, e foi feito o sequenciamento do genoma do SARS-CoV-2 nele. Aí, vamos ver de onde veio esse vírus. Veio de Wuhan, veio... Não, olha, é compatível com o vírus europeu. Então, veio da Itália. Beleza. A partir daí, se você começa a fazer o sequenciamento de genoma em grande quantidade, você pegou um caso aqui, faz o sequenciamento. Pegou um caso ali, faz o sequenciamento. Pegou outro caso, faz o sequenciamento. Você consegue ver o caminho do vírus. Então o teste vê a velocidade, o teste vê quantas pessoas tem, e o sequenciamento de genoma é uma espécie de aplicativo de direção. Como é que chama aqueles aplicativos de caminhos, né, do vírus? E a gente fez, até o final do ano, 1% do número de sequenciamentos de genoma do Reino Unido. 1%. 1%. E aí é uma questão populacional. 1%. Se a gente não faz o sequenciamento de genoma, olha o que aconteceu, por exemplo. O Reino Unido fechou os voos Brasil-Reino Unido no dia 19 de dezembro do ano passado. A gente foi fechar no dia 25 de dezembro. A gente demorou. Os cuidados que são tomados pelo sequenciamento, você no sequenciamento descobre, esse caso aqui está vindo de tal lugar, vamos isolar. Mas a gente não fez, a gente fez muito pouco. E a gente tem condições de fazer, e a gente tem ciência para fazer, e a gente tem velocidade, e a gente tem tecnologia. A gente não tem dinheiro. E a gente não reservou dinheiro. E esse dinheiro é do Ministério de Ciência e Tecnologia. O orçamento de Ciência e Tecnologia em 2015 no Brasil era 14 bi. Em 2020 foi 5 bi. Então, duas ferramentas de identificação do vírus, testes e sequenciamento de genoma, o Brasil não fez. Fez pouco. Mas muito pouco no caso de genoma, muito pouco também no caso de testes. E aí a gente vai para a solução, vacina, isolamento. Claro, tem que fazer vacina e isolamento. Na dúvida, se você não souber nada, você vai fazer vacina e isolamento. Mas a qualidade do isolamento fica prejudicada. No caso da vacina, é outra discussão, né? Também a CPI vai tratar. Mas a CPI, que eu disse que é uma CPI importante e que tem tudo a ver com a gente, é um momento, eu acho que deveriam começar a fazer isso depois que o auge da pandemia passasse, mas não farão agora. Deveria olhar para isso. Por que o Brasil não fez os testes? Nós desperdiçamos teste, chegamos a jogar teste fora. Por que o Brasil não fez o sequenciamento de genoma? Por que a gente fez tão pouco? E olha, vários estados descobriram coisas incríveis. Goiás descobriu coisas importantes. Afinal, a gente tem uma mutação goiana ou a gente não tem uma mutação goiana e esse vírus está vindo de tal lugar? Goiás fez mais do que alguns outros estados, por exemplo.
Mas isso não foi uma regra brasileira e nem se pode dizer que Goiás é um modelo de número de testes comparado a outros países, evidente. Mas olha que loucura. Não só a gente fez pouco teste, muito pouco. O Reino Unido fez teste em 5% do número de casos. A gente fez em 0,024. Olha que loucura. Eles fizeram em 5%. E a gente 0,024. Só que mais de 75% do sequenciamento que a gente fez foi na região sudeste. Ué, mas a região sudeste não tinha 75% dos casos. A gente fez 75% dos casos do sequenciamento na região sudeste, porque a região sudeste fez mais sequenciamento do que outras regiões. Não mora 75% da população aqui. E não teve 75% dos casos. No entanto, repara, a gente fez um número de sequenciamento menor na região norte, na região nordeste, na região sul, centro-oeste. E resultado, aconteceu a desgraça de Manaus. Manaus foi vítima de falta de informação, também falta de estrutura, mas originalmente falta de informação. E a gente, além de fazer 75% dos genomas na região sudeste, a gente fez mais no primeiro semestre de 2020. No segundo semestre de 2020, a gente fez uma pequena fração, 8%. Olha que loucura! Então a gente começou o combate à Covid fazendo um número de sequenciamento um pouco maior, concentrou no lugar errado, chegou o segundo semestre, a gente parou de fazer e agora já está fazendo muito pouco. O Brasil está virando uma vergonha internacional, a gente sabe disso. Na França, riem de nós, riram no parlamento, porque o presidente da República é o campeão da cloroquina do planeta Terra, né? Nos Estados Unidos, em função de desmatamento e outras coisas, a gente é visto como um pária. Mas mais do que, e muito mais importante do que rirem da gente lá fora, é a gente chorar aqui dentro. Porque a risada internacional tem solução. Agora o choro não tem volta. Não tem volta, as pessoas se vão. E se foram por falta de vacinas, se foram por falta de um isolamento mais bem feito e que se iniciasse antes, e também por falta de testes e falta de sequenciamento de genoma. Então a CPI da Covid, seja lá que nome ela vai ter, o nome oficial, CPI da Covid tem várias pistas técnicas para começar a trabalhar. Pode sair por aí criando brigas políticas e tal, mas tem várias coisas técnicas para trabalhar. Tem o caso específico de Manaus, que tem que investigar, mas lá também essa questão do sequenciamento de genoma e lá também essa questão do teste foi essencial. Então está aí uma pista para a CPI seguir, entre várias pistas que a CPI já vai seguir, mas sigam o sequenciamento de genoma, sigam os testes e é como seguir o dinheiro numa CPI de corrupção. A gente ficou sem os termômetros de indicação do alastramento da doença e dos tipos que nos atacaram. E isso é inadmissível, tem que ser investigado com profundidade.